Boa noite, boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite. Boa noite. Bom, já estamos no horário. Porque essa mudança de forma de fazer o link atrasou um pouco, mas não tem problema. Vamos fazer o teste, se vai funcionar, né? É que o Oswaldo mandou para mim dizendo que o Meet, quando você abre na hora a reunião, ele deixa prorrogar. Mas, na verdade, eu acho que deve acontecer igual acontece com o Zoom. Quando você abre a primeira vez, ele deixa direto. Na segunda, ele já interrompe. Vamos fazer um teste. A nós aqui, nós temos tido reunião semanal e é sempre com a mesma sistemática. Ele manda o link 2 minutinhos antes da reunião e já é para o pessoal entrar direto. Isso, vamos ver então. Ele manda por e-mail ou ele manda pelo Zap? Manda pelo WhatsApp, Pelo igualzinho. WhatsApp. Tá ok. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite. Luiz não, é Ruas, né? Que senão vai confundir. Tem dois Luiz. Bom, G931. Bom, tá chegando aqui Virgínia Oliveira. É minha irmã também. Ah, sim. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Virgínia. Bom, eu vou pedir a todos que possam desligar o seu áudio e aí vou pedir ao Oswaldo para apresentar a página e aí vamos seguir o esquema, né, de quem está com a responsabilidade de ler a página, liga o áudio, faz a leitura, quem está com a responsabilidade da prece, faz a prece. Depois, quem quiser fazer comentário, abre o áudio e faz o comentário, né? Qualquer pessoa que desejar pode fazer o comentário, tá? Bom, vamos lá então. Quem está com a tarefa da página? Pode começar? Podemos. Preocupações, sinal verde, André Luiz. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que, porventura, lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens ao seu favor. Geralmente, o mal é bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, solicitando assistência para a nossa reunião, que ela seja frutífera, de esclarecimento para nós, espíritos que estamos na caminhada, precisamos se desenvolver,
solicitando, primeiramente, o auxílio dos nossos guias espirituais, dos trabalhadores das nossas casas, Maria da Luz, Maria Madalena, Jesus, mas acima de tudo, Deus nosso Pai. Elevamos então o nosso pensamento a essas entidades, para que a gente seja direcionado para o caminho do bem e que a gente tenha ouvido de ouvir quando estivermos sendo desviados do caminho do bem. E que a gente possa seguir de novo o curso que leva a Deus. Amparo, solicitação de amor, solicitação de harmonia, de entendimento, que seja frutífera a nossa reunião. E assim, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar a nossa reunião de hoje por iniciada na tua santa e bendita paz, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Alguém quer fazer algum comentário da página? Eu posso fazer, porque eu estava aqui refletindo que a ansiedade é uma coisa séria, né? Quando ele fala que a gente não se aflija por antecipação, e é o que mais a gente se faz, né? A gente já começa a pensar que vai acontecer assim, que vai acontecer assado nas situações, né? E a gente já começa a sofrer antecipadamente. E quantas vezes depois, como ele também fala aqui, as coisas se resolvem de uma maneira tão fácil, né? Tão rápida, e a gente fica se lamentando porque sofreu antecipadamente. E esse sofrimento antecipado, como ele também fala, traz doenças, né? Traz depressão, enfim. Se a gente conseguisse controlar realmente, né, isso tudo, seria bom, né? Mas tudo demanda exercício, né? Não tem nada, é aquilo que eu costumo dizer, nada cai do céu, tudo demanda exercício. Então você tem que fazer alguns tipos de exercício para que você comece a identificar os momentos que você sofre dessa ansiedade e aí começa a estabelecer esse procedimento para tentar minimizar a cada dia essa ansiedade, né? Uma estratégia boa seria aquele ditado dos antigos, né? Um leão a cada dia. Aí você não sofre com a ansiedade e vai resolvendo de acordo com as situações que aparecem, né? Vai orando, servindo, seguindo e sempre. É a coisa de um dia de cada vez, né? A minha sobrinha agora que está fazendo quimioterapia, né? E assim que ela descobriu o câncer, ela já começou que é muito difícil mesmo, a gente sabe, né? Receber um diagnóstico desse. Mas ela já começou já a pensar lá na frente o que tudo que ela ia passar, e já comparando com outras pessoas, com a pessoa que teve na família. Então eu falei, meu Deus, tenho que segurar ela, porque senão o emocional vai embora, né? E aí eu comecei a conversar com ela, eu trabalhei esse lado. Eu falei, olha só, você não sabe o que vai acontecer. Então, vamos fazer igual fala lá no Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez. E cada caso é um caso. E cada caso é um caso. E aí ela já fez 3 sessões e não está nem tendo muita reação ruim, que eu atribuo também, graças a Deus, as preces também, que a gente não pode deixar, né? Muita oração para ela. Mas ela fez isso, e agora ela está relaxando mais ainda, porque ela está vendo que não foi como ela estava pensando. É isso mesmo. O Gonzaga queria comentar. Fala, Gonzaga. Não, rapidamente, né? Só para
Jesus falou: a cada dia com o seu mal. Né? Não se preocupeis com o amanhã, com o que vai acontecer, com o que vai comer amanhã. A cada dia com o seu mal, né? Vai fazendo por parte. Vai fazendo a cada dia com paciência, né? Vai resolvendo por etapas. Porque cada dia tem tem os seus percalços, cada dia tem os seus situações, né, que vão aparecendo, e a gente tem que resolver o momento atual que a gente está vivendo, né? Então a gente vai fazendo por etapas, com a paciência, né? Não se preocupar assim, querer resolver o que está para amanhã ainda, né? Que não está nem não tá nem aparecendo ainda, né? Que vai aparecer. Vai, Roas. Duas coisas. Primeiro, enaltecer a quantidade de gente que está frequentando hoje a nossa reunião maravilhosa. 3, 6, 8 e 17. Hoje é o recorde. E segundo, André Luiz é sábio pra caramba. Ele fala aqui que a gente tem que contar as bênçãos que lhe enriquece a vida e anotando os males que porventura lhe visite no coração, para reconhecer. De fato, a gente recebe muito mais de benefícios e não enxerga do que o malefício que a gente tem que pagar, porque a gente tem uma imensidade de dívida para resgatar. Né? E, no entanto, a gente não enxerga. A gente está tão habituado a ver o mal, né? A gente está tão dentro dele que a gente só enxerga o mal. O bem que a gente recebe, a gente não enxerga. Vou citar só alguns. Outro dia eu estava vendo uma criancinha numa escola narrando sobre as 7 maravilhas, né? As crianças. Né? Daí todos narraram, né? Todo o que a gente já conhece, né? As 7 maravilhas que a gente já conhece. E a criança parou e ficou, era a última criança. Daí a professora, incomodada, foi lá falar com ela. Ela disse assim: eu não sei por onde começar. As 7 maravilhas. Eu não sei se começa pela respiração, pela vista, pela audição, pelo oxigênio que a gente recebe todo dia, pela água que a gente bebe, pelo sol que queima a pele da gente, e narrou um monte, muito mais do que 7. E exatamente isso. Se a gente começar a observar, a gente recebe coisa pra caramba que a gente é ingrato. A gente não agradece a Deus todo dia, né? Pelos amigos. Por uma bênção numa reunião dessa que a gente vai aprender alguma coisa. Do anjo guarda que sabe. É isso mesmo, Luiz. Eu vou só dar as boas-vindas aí à Ana Maria Tortelotti, né, que está vindo a primeira vez. Ela é amiga do Evaldo. Seja bem-vinda, Ana. Quer falar alguma coisa? Muito obrigada. Não, estou só quietinha aqui ouvindo vocês. Tá certo. Deixa eu só te Obrigada, falar tá? como é que funciona a reunião. A gente vai apresentando cada etapa e aqueles que desejam fazer comentário, é só abrir o áudio e fazer o comentário. Aí logo depois desliga o áudio para não interferir, não dar ruído, né? Senão dá ruído. Tá Sim, bom? Fique à vontade. tá ótimo. Tá bom, muito obrigada, tá? Então, Oswaldo, se você quiser fazer um comentário arrematando e prosseguindo, fique à vontade. Não, está muito bem comentado tudo. É só interessante a gente sempre refletir que quando uma pessoa nos procura em dificuldade, ela está realmente vivenciando um momento muito complicado. E a prática da caridade realmente não é dizer para ela que esse momento vai passar ou que Deus está do lado. No primeiro momento, é estender a mão, é conversar, é tentar entender o problema e depois, com o tempo, a gente vai colocando os valores que são importantes, aquilo que a gente considera que cabe dizer, né? É uma coisa que todo mundo... Deixa eu botar de novo a tela aqui. É uma situação que muitas vezes nós falhamos na casa espírita. A pessoa chega sofrendo, a pessoa chega com uma dificuldade, a gente fala assim: olha, você tem que entender que esse sofrimento ele tem uma razão de ser. E se você passa por essa dificuldade, é porque você precisa dela. A gente sabe disso.
mas a pessoa naquele momento ela não vai compreender e muitas vezes ela vai embora da casa espírita, vai procurar um outro lugar onde ela seja bem recebida. Então, no primeiro momento é receber, é abraçar, é conversar, é explicar, né, tentar envolver, dar assistência que precisa, e o resto vai acontecendo naturalmente dentro do processo, né? A pessoa frequenta a reunião, ela vai ouvir o ensinamento, ela vai participar das reuniões de estudo, ela vai eventualmente contribuir numa atividade da casa, distribuição de enxovais, de mantimento, o que for. Enfim, o que ela tiver vontade, às vezes não. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a receita que a gente dá para resolver o problema dos outros, né? No primeiro momento, ela não precisa da receita, ela precisa ser envolvida, ela precisa ser acolhida. Isso é um papel muito importante da casa espírita que a gente nunca pode perder de vista. Ok? Podemos passar para a Gênesis? Sim. Vamos lá, então. Só lembrando, né, que não é palestra para quem está chegando hoje pela primeira vez, isso aqui é um estudo e a gente espera que todo mundo participe, né? Senão vai ficar muito chato, eu falando o tempo todo. Então a gente espera a participação, ninguém precisa concordar, pode discordar, pode falar o que quiser aqui, desde que seja dentro do tema, por favor. Então nós estamos estudando o caráter da revelação espírita, item 14. E aqui o que Kardec fala é o seguinte: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando um método experimental. Fatos novos se apresentam, que não pode ser explicado pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege e depois deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Ou seja, não é uma ciência desenvolvida com ideias preconcebidas. Os fatos que vão se apresentando, eles vão sendo avaliados, a gente já falou disso várias vezes ao longo dos 13 itens anteriores, eles vão sendo estudados, vão sendo avaliados, são comparados, os resultados vão sendo estudados até o limite que seja possível, e uma vez que a gente consiga compreender isso, nós vamos deduzir as consequências, vamos deduzir quais são as aplicações desse estudo, desses fenômenos que nós estamos estudando. Foi assim que Kardec, estudando o fenômeno das mesas girantes, a gente já conversou sobre isso no passado, conseguiu, então, que os espíritos, não conseguiu, na verdade, os espíritos se manifestaram e comunicaram a ele o que precisava ser comunicado. E isso deu luz à doutrina espírita, que é o resultado do trabalho dele como educador, observando os fenômenos espíritas que aconteceu em Paris naquele momento e começaram a acontecer em outras partes do mundo também, mas primeiramente na França, e dali então a doutrina espírita começou a ser codificada, primeiramente através do Livro dos Espíritos em 1857. A análise toda começou em 1854, ok? Algum comentário aqui nessa página? Eu gostaria só de que você me desse uma luz, Oswaldo. Ele fala aqui no primeiro tópico, ciências positivas. Sinceramente, tem ciência negativa? Acho que é mais uma classificação. Eu realmente eu poderia ter colocado alguma observação nesse sentido aqui. Mas acho que é só uma maneira de dizer o seguinte: é uma que caminha no sentido de observar, experimentar e positivamente tentar obter resultados para ela. E não tentar, de alguma maneira, provar o contrário, não tentar destruir. Então, se você pegar, por exemplo, o Padre Quevedo, lembra do Padre Quevedo? Amigo, Sim, lembro. amigo e inimigo do Espiritismo, ele acabou sendo mais amigo pela divulgação que ele dava. O trabalho dele era todo tentar destruir o que se tentava explicar através do fenômeno mediúnico. Então, eu não estou classificando aqui a ciência positiva ou negativa. Eu estou dizendo o seguinte: a maneira como eu vejo isso é, dentro das ciências positivas, nós vamos tentando, de alguma maneira, explicar o que está sendo visto, de uma maneira a encontrar o que está querendo ser dito ali, o que está acontecendo. Não dizer, não, isso aqui não é possível acontecer, isso aqui não é possível ser estudado. Mas pode ser alguma coisa que eu vou verificar para a próxima reunião. Luizão, Oswaldo, não é nem contra nem a favor. Ele vai investigando e vai chegando a conclusões.
Então, ele está sempre positivamente, não é nem contra, nem a favor. Ele vai investigando. Observando, né? Mas é um bom ponto e eu vou fazer uma observação aqui, Luiz, e na próxima reunião que a gente tiver, daqui a 15 dias, eu volto a esse tema aqui. Eu tenho aqui que eu vi na internet, Vamos lá, então. que é sistema criado por Auguste Comte, de 1798 a 1857, que se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas, contismo. Uhum. Essa que eu vi aqui em relação... É o positivismo do Augusto Comte. Eu não sei se é a mesma coisa, né? Mas, como eu disse, eu vou voltar a esse assunto depois. Eu não tenho certeza. Se vocês lerem o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, acho que é Deolino Amorim que ele comenta sobre esse assunto e fala um pouquinho dessa questão do positivismo. A nossa bandeira brasileira lá no meio, está escrito Ordem e Progresso, é um dos princípios do positivismo de Augusto Comte. A gente volta a ela, essa questão daí. Ok? Mas obrigado. Oswaldo? Oi. Eu só queria fazer, eu estava vendo esse parágrafo, estava me lembrando como Jesus falou, né? Que ele não veio derrogar as leis, mas dar cumprimento a elas, né? Provar elas. Ele não só se referia, a meu ver, né? Aquelas leis, as leis lá do Moisés, né? As leis judaicas, mas acho que também ele se referia a essas leis aí. Ele comprovou também essas leis, as leis da natureza. A presença dele, como ele veio, né? Todo o processo dele chegar aqui na Terra, né? O que ele fazia, o que ele fez, né? A atuação dele, né? Usando, né? Tendo conhecimento dos fluidos, né? De como fazer, né? Como atuar dentro dos fluidos, que ele sabia, né? Atuava naturalmente, né? Ver aquela situação dele pegar uma terra, né? Cuspir nela e curar uma pessoa, né? Colocando ali aquele nos olhos da pessoa, e outros, né? Ele sabia, ele não estava derrogando as leis da natureza, ele estava comprovando, e aquilo ali, as pessoas na época viam, né? Quem estava lá, quem viveu naquela época, e viu como um milagre, né? Mas mais tarde, quando ele falou que viria, não lhe contar, a gente não tinha contado tudo aí, não tinha falado tudo, ensinado tudo, que mais tarde viria o Consolador, né? E o Espiritismo veio trazer essa luz, né? Para a gente ver como ele, provando, né, as leis naturais, provando a atuação, né, dessas leis naturalmente, né, em volta de nós. E a gente podendo também, posso até dizer assim, né, através de experimentos, através como Kardec fala, comprovando, né, a materialização de espíritos, né, como é que chama? As ações de cura, que nós vimos também, tem muita, né, no Evangelho, também na Revista Espírita, né? E outras também, né? A mediunidade de transmissão de pensamento, né? De dupla vista, e outras também, que é tudo dentro das leis da natureza, das leis naturais, né? Que ele não podem ser derrogadas, que já são milhares de anos estabelecidas já, né? Oswaldo, eu só queria fazer uma correção, né? Que eu esqueci também que está vindo a primeira vez a Virgínia Oliveira, né? Então, só para dar as boas-vindas a ela e dizer se ela quiser falar alguma coisa, fica à vontade, né? A minha irmã também, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que dar as boas-vindas, né? Lógico. No A Caminho da Luz, a gente sempre se preocupou com a recepção, a gente sempre recebeu todas as pessoas e fez um contato com elas, né? Muito obrigada. Ok. Então vamos lá, né? Podemos seguir para o próximo? Oswaldo, só uma coisinha. Sim, senhor. Eu vejo aí que a base do espiritismo é bem sólida, exatamente por isso, pela ciência. Que a ciência é o quê? É pergunta, é pesquisa. Acho que tem tem um ditado que diz que o sábio tem dúvidas, o tolo só tem certezas. Então, isso aí, essa forma do espiritismo surgir através de Kardec
fazendo todas essas perguntas, fazendo toda essa pesquisa, recebendo escritos de outros pesquisadores, deu essa base bem forte ao espiritismo. Que uma vez, eu já contei isso num estudo, o Marquinho talvez lembre, rapidamente, uma mulher escreveu um livro perguntando o espiritismo é religião? Ela foi até no Jô Soares. Aí ela falou uma coisa que na hora me chamou a atenção, me deu um tum. Ela falou, não, o espiritismo é uma questão de fé porque Kardec já acreditava nos espíritos. Ele já tinha aquela coisa pré-concebida, e não foi isso. Eu não sei de onde ela tirou isso. Então, o cara fez um trabalho metódico, uma coisa séria, né? Fez uma codificação, um negócio maravilhoso. E é isso que eu acho que dá essa base ao espiritismo, da gente ter a tal da fé raciocinada. Só isso. Sem ideias preconcebidas, foi como Kardec trabalhou. Exatamente. Ele simplesmente observou o fenômeno, e o fenômeno, então, foi se explicando, possibilitando a Kardec a codificação da doutrina, a elaboração da teoria baseada naquilo. É o contrário dele sair pesquisando algo que alguém escreveu para provar se era verdade ou não. Foi um sentido diferente que ocorreu isso. Se ele acreditava ou não em espíritos, na vida após a morte, é outra conversa, mas naquele momento não existia o espiritismo. Existiam doutrinas espiritualistas, existiam... o hinduísmo já estava lá há alguns séculos e por aí vai. Mas o espiritismo surge ali, naquele momento. Né? Mais alguém? Eu posso seguir? Naquela época, hein, Oswaldo? Ele era o Hipólito Leon Denizar Rivaio, pedagogo, né? Professor, escritor de educador. livros. Isso. É isso mesmo. E esse é o mérito maior dele, né? Pela formação que ele teve, educação na Suíça com Pestalozzi, perceber tudo isso, começar a desenvolver, observar e desenvolver baseado nisso, e testar o que estava sendo dito todo momento. Ele testava o que vinha de um espírito por um médium, com o que vinha comunicado por outro de outro canto do mundo. Né? Isso é um processo muito interessante e que tomou a saúde dele, vamos dizer assim. Ele se dedicou tanto que a saúde chegou a ficar um pouco comprometida depois de alguns anos de trabalho ali. Ok, vamos lá então. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, isso é Kardec, né? Não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente pela observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Se vocês lembram na introdução do livro dos Espíritos, quando ele fala que o movimento circular era alguma coisa natural, algo que já existia. E movimentos bruscos podem acontecer de qualquer maneira, pode ser um raio, pode ser uma ventania, um tremor de terra, algo assim. Agora, quando a mesa começa a ter movimentos inteligentes, foram os primeiros movimentos mediúnicos, ele então suspeita que, se há um efeito inteligente, tem que existir uma causa inteligente para aquele movimento. Esse é o processo de observação dele. Ele não assumiu que havia um espírito ali. Ele diz, vamos entender por que ela está se mexendo. Né? Você está numa casa, acontece um terremoto, você pode suspeitar que é um terremoto ou você pode se informar o que aconteceu. Mas você vai tentar entender o que aconteceu ao invés de assumir que teve um terremoto. Né? Se você vê algo entrando pela sua sala, pode ser uma enchente na rua, pode ser um vazamento de torneira, pode ser qualquer outro problema. Então, você vai ter que tentar entender o que aconteceu. Foi o que Kardec fez. Vocês estão vendo a fotografia aqui dos médiuns em torno de uma mesa? Essas pessoas não tinham nem ideia se eram médiuns ou não eram naqueles momentos. Nem Kardec sabia que ali tinha um fenômeno mediúnico. Ele começou a observar o que estava acontecendo em diversos lugares, até que conseguisse compreender o que era baseado na informação que a mesa começou a transmitir. O Livro dos Médiuns apresenta material com muita fartura para quem quiser entender como foi esse processo de desenvolvimento da comunicação mediúnica naquele princípio. Então, ele não concluiu pela existência dos espíritos, mas, ao contrário, os espíritos disseram isso para ele. Os espíritos comunicaram como era a vida do outro lado, e os princípios do espiritismo começaram a ser ditos ali. Comentário de alguém?
Oswaldo, a gente pode entender também quando se fala assim, né, Kardec, não, quando a gente fala Kardec concluiu, né, a gente também está incluindo outros pesquisadores que também estavam fazendo estudos paralelos e, e eles identificaram como Kardec, vamos dizer assim, em melhor condições e a maioria deles, a gente não pode dizer todos, porque a gente não tem conhecimento, a maioria deles centralizaram em Kardec aquelas pesquisas. Então, enviaram tudo que eles já haviam pesquisado para Kardec e continuaram participando, escrevendo para Kardec. Né? Exatamente. Mais alguém? Então, havia muitos pesquisadores que, ao mesmo tempo, estavam trabalhando nesses fenômenos. E só para lembrar vocês que Leon Denis é dito como sendo o possível substituto de Allan Kardec caso ele não levasse a termo a sua missão. Então, Leon Denis teria sido aquele que daria andamento à codificação do Espiritismo na eventualidade de Kardec não conseguir chegar lá. Essa é a informação que a gente tem, que é bastante divulgada no movimento espírita. Okay? Seguimos adiante? Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Não foi alguém que sentou numa mesa e disse assim, vamos ver, vou criar um sistema novo, vou criar uma doutrina espírita em que você tem espíritos, você tem médiuns, você tem gente lendo o que está sendo dito, recebendo mensagens, manifestações. Foi o contrário. Na verdade, os fatos que surgiram possibilitaram a elaboração de uma teoria baseada na informação que foi comunicada pelos espíritos naquele momento, como a gente já tem dito isso. Né? É uma ciência de observação, Kardec observava os fenômenos e, a partir dali, ele foi construindo o conhecimento que nós temos, ao qual nós temos acesso hoje. Ok? Mais alguém? Comentário? Engraçado é que Kardec demorou a beça a ser chamado a atenção para essa revelação. Até porque ele era uma pessoa muito estudiosa e na época, na França, era coqueluche reuniões com mesas girantes. E o que levou ele para frequentar, observava que ele era muito estudioso e que não ia se perder com futilidade. A princípio, Kardec achava fútil aquelas reuniões. Achava que aquilo era uma brincadeira, era um modismo. Então, quando ele foi para lá, assistiu uma vez a convite, já pela 10ª vez que a pessoa o convidou, e que ele começou com aquela capacidade intelectual e observatória dele, é que ele notou que ali havia uma inteligência. E não magnetismo, porque ele era uma pessoa que dominava o magnetismo. E quando ele chegou ali, que ele verificou aquele movimento, aquelas reuniões, e percebeu, não é, a seriedade do fato, foi que ele debruçou sobre a mesa e começou a estudar e se reconhecer e voltar, né? Porque a gente, naturalmente, quando tem uma missão na Terra, eu acho que ela vai surgindo com naturalidade. É verdade, é verdade. Era coqueluche, ele chama de frivolidade, em princípio. Né? Ele considerava como sendo uma atividade de salão, uma atividade frívola. Era uma febre que acontecia na França naquele momento, em que todos se reuniam para ter esses movimentos de mesa, era algo que eles se divertiam. E, na verdade, eram os espíritos chegando, era uma invasão organizada. Os espíritos chegavam ao mesmo tempo, tentando sensibilizar as pessoas para o fenômeno que estava acontecendo ali naquele momento. Mas Kardec, com seu espírito observador, ele falou assim, tem alguma coisa a mais aqui. E aí começou, então, a pesquisar para entender o que acontecia. Uma boa observação. Obrigado. Mais alguém? A gente também lembra, né, que nesse fato, diz os biógrafos, né, que Kardec recebeu convite de algumas pessoas entusiasmadas, embora amigos dele, mas eram pessoas entusiasmadas. Então, ele falou assim, não deu tanta atenção, mas quando ele recebeu o convite de uma pessoa, de um dos amigos dele, que era centrado, que era muito tranquilo para falar alguma coisa, para trazer alguma observação, aí ele falou, bom,
algo de sério tem aí. Então, alguns biógrafos colocam isso. Isso também serve para a gente tirar de experiência com a divulgação da doutrina, né? Se a gente for muito entusiasmado, às vezes a gente está fazendo o caminho errado. É verdade. E tem um outro ponto aí, Marcos, foi bom você ter falado isso também, porque a gente costuma indicar as pessoas, não, vai lá no centro, tem uma reunião mediúnica que é muito boa, a reunião de passe de cura, e aí a gente começa a inventar um monte de coisa assim interessante, né, para atrair as pessoas. E, na verdade, eu não sei se a gente está prestando um serviço ao Espiritismo e à Casa Espírita quando faz esse tipo de divulgação, porque a gente está, assim, reduzindo, está diminuindo a dor, o sofrimento, está amenizando até doenças, eventualmente, através do passe fluídico, do passe mediúnico, mas eu não sei se essa deve ser a divulgação nossa, né? E aí você vê pessoas indo ao centro espírita por causa de uma dita sala de cura. Eu não sei se isso é um serviço ou um desserviço à doutrina, porque quando a pessoa melhora fisicamente, ela vai embora, como se ela fosse no hospital só. Mas o objetivo do espiritismo é muito maior que esse. Voltando à página inicial, quando se falou do sofrimento humano, o sofrimento tem a dimensão da necessidade nossa. Isso não justifica sofrer, mas para a gente entender o momento da jornada em que a gente está. A casa espírita, ela vai trabalhar a raiz do problema, que é o espírito imortal encarnado, que está passando por provas, expiações, que precisa se redimir. Então, a doutrina espírita ela vem para dar suporte nesse momento e fazer com que o sujeito cresça, com que o indivíduo entenda a vida sob uma outra dimensão e comece a encarar as dificuldades de um ponto de vista diferente. O passe ele vem em complemento para ajudar a harmonizar o espírito, vamos dizer assim, o balanço energético, espiritual daquele espírito encarnado. Mas quando você diz vai ao centro espírita para receber o passe somente, não me parece ser exatamente a abordagem que a gente deveria ter com as pessoas. Não sei se alguém tem algum ponto sobre isso que queira acrescentar aqui. O Centro Espírita Caminho da Luz, ele, assim, sempre convidou as pessoas a participarem primeiro. Vai lá conhecer, ver o estudo, né? E lá depois você toma um passe, e não encaminhava para as reuniões mediúnicas. Então, desde que eu entrei lá no Centro Espírita Caminho da Luz, alguns anos atrás, que é feito dessa forma. Eu só assistia os ensinamentos, o conjunto de leis que regem o mundo físico, o mundo espiritual. Depois, aqueles que desejassem, não eram obrigados, tomariam o passe. Aqueles que não, iam embora. E dali, sim, se houvesse necessidade, conversando com algum membro da diretoria, que são os trabalhadores ativos e assíduos da casa, eles eram encaminhados se achassem necessidade. Né? Então, isso aí é muito importante dizer. Sempre começar pelo estudo, né? Que aí a pessoa vai identificar o que realmente ela tem, como ela está, né? E que pode mudar. O que eu acho interessante na estratégia de Kardec, até mesmo na composição do Livro dos Espíritos, que com todo esse manancial, né, de uma revelação, quer dizer, tantos fatos, tantas leis, tantos fenômenos novos, né? Kardec, pedagogicamente, começou o Livro dos Espíritos por Deus. Ele não começou pelo mundo espiritual. A estrutura do livro, como princípio, é Deus. Extremamente interessante. Como Kardec, a visão, né, desse espírito em relação a estruturar um raciocínio, né? Apesar de coisas novas, ele começou com o princípio de tudo, que é Deus. Então, toda a estrutura do Livro dos Espíritos, ele demanda um encadeamento de raciocínio, né? Até chegar no mundo espiritual, até chegar nas leis naturais, mas ele começa por Deus, uma explicação que eu acho fenomenal, né? Quando Kardec pergunta que é Deus, que os Espíritos respondem como inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É o startar da filosofia espírita. É um novo conceito de Deus, uma nova visão de Deus. Então, apesar desse manancial todo, né? De revelação, ele começou por um princípio básico, Deus. Isso é fenomenal. É um Deus impessoal, né? Muito interessante. Ele fala o que é Deus, ele não pergunta quem é Deus. Quem é Deus, né? Exatamente. E a gente conversou algumas reuniões atrás, quando a gente falou da lei mosaica, desculpe,
nós falamos sobre esse conceito da evolução da ideia de Deus, né? Então, você vai lá, com Moisés, você tem o Deus a ser temido, saímos do politeísmo, o Deus a ser temido, com Jesus, o Deus a ser amado. Aí vem o Espiritismo, ele despersonifica primeiro, diz assim, olha, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, espera um momento, a dificuldade que eu estou passando na Terra, esses, sei lá, os últimos 5 anos, 10 anos, elas têm uma razão em Deus? Não, tem razão de ser nas leis que se criaram e da minha vida em harmonia ou não com essas leis universais. Isso pode me trazer sofrimento, mais ou menos, e pode me trazer também momentos de muita alegria, momentos de muita, vamos dizer assim, consolação. E o Espiritismo vai levando isso. Mas essa é uma ideia muito grande para nós no nosso estágio. Então, rapidamente, Kardec retoma o Evangelho e traz Deus novamente com a imagem do Pai. Assim, olha, ele está lá ainda, tá? Ele é o Pai. O que Jesus ensinou para nós. Mas ele já dá aquele vislumbre da ideia de que Deus é muito mais do que o Pai. É muito mais do que isso. Porque o Pai é aquela ideia da família e o universo é infinitamente grande, né? E a inteligência suprema que rege esse universo é muito mais do que o Pai. Ela é aquele ser, ou como vocês quiserem chamar, que, por existir, faz com que esse universo todo viva em equilíbrio. E quando a gente se desarmoniza do universo, a gente sofre dessas leis universais, a gente sofre as consequências disso. Então, Kardec realmente ele foi de uma visão absoluta quando ele começa o Livro dos Espíritos com Deus, o que é Deus, não é? E a gente tem muita dificuldade até hoje. Até hoje a gente encontra espíritas que dizem que são tementes a Deus. A gente respeita, mas é muito mais do que isso. A ideia que se espera do espírita é que ele entenda o mecanismo do universo e como nós devemos ter a nossa relação com Deus. Não é um momento da prece. Todo dia eu faço uma prece às 7 horas da noite. Não, faça prece todo momento. Você não precisa ter palavras especiais. É quando você pensa em Deus assim, puxa vida, meu Deus, o que se espera de mim nesse momento? Né? Ou como eu posso passar por esse momento em que tanto é exigido de mim junto à família, junto ao trabalho, colegas de trabalho, ou a sociedade em que eu vivo. São interações nossas em cada momento da vida com o Pai ou com a inteligência suprema, como a gente preferir, não para temer, mas como a gente conversaria com um parente, com um familiar, com qualquer pessoa muito próxima de nós a qualquer instante. A gente precisa fazer mais uso dessa relação com Deus no dia a dia nosso, facilita a vida. Né? Ele desvincula, propositalmente ele desvincula, né? Essa visão da época de Deus, né? É do Deus salvacionista, né? E do Deus católico que veio da Inquisição, com todo aquele ranço da Inquisição, né? Quer dizer, ele desvincula isso, né? E traz um tipo de compreensão totalmente diferente. Quer dizer, ele trouxe, não, o Espírito compartilhado com ele um tipo de compreensão diferente, que sai do campo salvacionista, né, de Lutero, daquele conceito, e também da Igreja Católica, né? É interessante. É isso mesmo. Oswaldo, falar agora. Oswaldo, senhor, você falou aí de tem espírita que sou temente, fala, sou temente a Deus, né? Olha, eu sou mais temente a mim mesmo do que a Deus. Eu temo mais por mim do que a Deus, né? Porque quando você estava falando aí dos milagres, né? O Jesus curou 10 leprosos. Aí só um voltou lá para agradecer a ele. Os outros foram para a gandaia, foram para a vida, né? Foram fazer tudo que não podiam fazer antes. Um lá voltou para agradecer. Aí Jesus disse, ó, você realmente foi curado. Não da lepra, mas de outra coisa, mais profunda. Né? Então, e depois para o outro cego, né? Aquele cego que pediu para ele, pai, Jesus, mestre, cure-me da cegueira. Aí Jesus falou para ele, o que queres que eu faça? Aí já é outra abordagem, né? Já era o momento do espírito, aquele espírito ali está comprovando ali uma lei de Deus ali atuando nele, né? Como você falou aí, cabe a gente obedecer às leis, né? Fazer ser rigoroso com a gente mesmo. Né? Cobrar de nós mesmos. É entrar em harmonia. Entrar em harmonia. Exato, né? Cobrar de nós mesmos. Não querer, que Deus vai fazer. Não, eu vou fazer o meu trabalho, porque tem que fazer isso. Tem que seguir a reta, cumprir, porque não é Deus que vai me castigar, sou eu mesmo que vou fazer que eu sofra, né? Ou seja feliz.
Nesse aspecto que o Gonzaga falou, eu até costumo sempre corrigir quando as pessoas falam assim, se Deus quiser. Aí eu falo, Deus sempre quer. Quem tem que querer é você, né? Deus não coloca Deus aí nessa situação, porque não tem nada a ver com isso, né? A gente que tem que querer, né? Agora, se você disser Deus permitir, tudo bem, pode ser que você não teve a permissão para fazer isso ou aquilo. Agora, eu gostaria que, já que eu e o Carlos falamos um pouco do A Caminho da Luz, né, o Gerson ou o Mauro, que conhece mais o Gealme, né, dentro do que a gente falou, como é que aconteceria no Gealme? Sobre duas questões, a questão da recepção, que eu comentei, e o Carlos comentou na questão da chegada das pessoas, a indicação para o estudo primeiro, né? É o mesmo procedimento no Gealme? Né? Pode falar, É mais Mauro. ou menos, é mais ou menos por aí, Jéssica. É a mesma coisa. Porque não adianta, o Oswaldo falou muito bem. Não adianta você chamar a pessoa lá, vai lá, tem um passe, tem lá o Gerson que faz milagre, faz, faz mudo enxergar, faz O surdo passo é forte, né? contar até 10, aquelas coisas. Mas o cara vai lá, como disse muito bem, vai de repente se merecer, se for aquela coisa, ele vai se curar e não volta mais. E não entendeu nada. Ele não entendeu nada do que aconteceu. Então, o bom é esse mesmo, é partir primeiro pela parte do estudo, né, para que a pessoa entenda o que vai acontecer, o que aconteceu, o porquê aquilo está acontecendo, né? E se for um problema muito sério, também, como já foi dito aqui, não adianta você chegar, é isso mesmo, você que está devendo, tem que passar. Não, explicar com mais profundidade essas coisas em outro momento, não naquele primeiro momento. O primeiro momento, o correto é esse, é socorrer a pessoa, coisa e tal. Se puder trazer a pessoa para casa, para o estudo, para o entendimento, uma palestra, é muito mais fácil a pessoa entender. Aí sim nós estamos conseguindo fazer como é que se diz? A propagação da doutrina. Né? Fala aí agora, Gerson. Não, acho que a base de qualquer casa espírita está fazendo um bom trabalho de acolhimento, né? Eu acho que isso é importante, o acolhimento, as pessoas chegam e serem acolhidas nas suas necessidades, não a gente, de repente, querer impor a necessidade da pessoa, ou algum tipo argumentativo, não, mas é você saber, você acolher, você mostrar que é solidário a ela, ouvi-la, principalmente ouvir, eu acho que o mais importante é ouvir. E depois disso, que aquela pessoa se sentir acolhida, aí você mostra como funciona, né, a casa espírita. Então, eu acho que no primeiro momento a gente ter sempre gente especializada, assim, com esse acolhimento, né? Que você saiba ouvir as pessoas, entender a necessidade dela e, posteriormente, claro, né? Que a gente vem com a parte de estudo, faz convite para o estudo, faz convite para que ela conheça a casa com mais profundidade. Mas acho que, essencialmente, em qualquer casa espírita, a gente tem que aprender melhor, né? O acolhimento. Eu acho que isso aí acho que é a base para qualquer bom começo. Isso é bastante interessante, porque é um aspecto muito esquecido nos centros espíritas e a gente precisa reforçar isso sempre, sempre que possível. E você não precisa ter nenhum curso superior para fazer isso. Uma dona de casa faz isso muito bem. Se explicar para ela como é que funciona, entendeu? Um senhor, um aposentado, um colega de trabalho, qualquer pessoa pode ficar ali na recepção, na livraria, a pessoa chega, senta e conversa 20 minutos com a pessoa, tenta entender o problema, entendeu? E a pessoa aí, o que eu faço agora? Você quer ficar aqui, ajuda a trabalhar, se quiser, senta ali no centro, vai ter uma palestra agora, isso aqui é a casa espírita, é a sua casa, fica à vontade. Então, você prepara a pessoa para receber, prepara todos os trabalhadores para receber, isso é muito legal. Isso é muito positivo para a pessoa que está passando uma dificuldade se sentir acolhida. Sempre lembrando que aquele pode ser o único lugar na vida daquela pessoa em que ela vai se sentir bem. Então, até que ela consiga expandir isso, consiga ampliar esse ambiente de paz em torno dela, a gente tem que viabilizar o centro espírita como sendo uma boa referência para ela nesse momento.
É muito legal saber que as duas casas estão trabalhando dessa maneira. Muito bom. Oswaldo, Sim, aqui é o Carlos. diga. Você e a Kátia aí quase do outro lado do mundo, fora do Brasil, como é que é a recepção lá no centro de vocês lá? Fala um pouquinho da casa de vocês. Eu estou aqui na Espanha tem menos de um ano. Tá? Estava na Índia antes, a Índia não tem nada disso. A Índia é muito templo hindu, mas era só o outro no lá. Aqui na Espanha o centro espírita está fechado. Por causa do Covid, a gente tem reuniões virtuais semanalmente. Todo mundo é bem-vindo, mas é reunião de estudo ainda. E o movimento é bem diferente aí no Brasil. É um movimento bem diferente, é um movimento realmente de estudo doutrinário, basicamente com obras traduzidas da FEB para o espanhol, mas assim não tem a mesma, digamos assim, a mesma gama de obras disponíveis. Mas o estudo é bom. Não está estudando Kardec diretamente, tem material sistematizado, mas não tem a casa espírita aberta. Para mim é um motivo de tristeza. Estamos esperando abrir. Tá? Mas é um centro espírita em toda a província aqui de Málaga, onde eu vivo, que é bastante complicado. Tá? Legal, legal. Tá, mas eu prometo que eu conto para vocês como é quando eles abrirem a porta lá. Por enquanto é só virtual. Tá? Seguimos adiante? Sim. Então vamos lá. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Isso é importante também. Kardec está dando atenção aqui, olha, os princípios que as ciências utilizaram, que se aplicavam à matéria, também são aplicáveis às coisas do espírito, às coisas que transcendem a matéria. Toda a metodologia que você aplica no laboratório de física, você pode aplicar para entender um fenômeno mediúnico, por exemplo, mas você vai precisar se dedicar a entender o que está acontecendo. Você vai precisar tentar entender toda a sistemática do que está acontecendo à sua volta. E aí a gente é sempre levado a fazer o paralelo com o que a gente vê acontecendo. Né? Você encontra centros espiritualistas fazendo trabalhos mediúnicos, muitas vezes sem preparo, e a coisa sai de controle muito fácil, porque não tem o papel da educação mediúnica. Com todo respeito às casas, não existe o trabalho da educação mediúnica. E presta atenção que eu estou falando de desenvolvimento mediúnico, estou falando de educação mediúnica. A educação do médium, a preparação do médium para utilizar a faculdade da melhor maneira possível. Porque as pessoas não querem estudar. Dentro de um centro espírita, a pessoa só vai participar de uma reunião mediúnica se ela se dispuser a estudar espiritismo. Se não está acontecendo assim, a casa espírita está falhando. Porque o nosso objetivo é realmente evangelizar e educar o espírito encarnado que vai trabalhar na mediunidade. Então, o que Kardec diz é o seguinte: o que quer que eu tenha aprendido na minha vida sobre estudar fenômenos, estudar coisas da matéria, é aplicável ao estudo dos espíritos. Vai ser aplicável da mesma maneira. E ele vai desenvolver isso um pouco mais à frente. Algum comentário aqui? Se temos um exemplo. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, o de haver espíritos que não se consideram mortos. É possível isso, gente? Espíritos que não se consideram mortos? É muito presente. Como é que funciona isso, Marco? Acontece isso muito nas reuniões mediúnicas. Muitos espíritos que lá chegam, né, até, vamos dizer assim, um dos fatores principais da reunião de mediúnica é tentar auxiliar esses espíritos. Né? Porque o que acontece? A pessoa nunca se interessa por saber falar sobre a morte, saber o que acontece depois. Então, ela se confunde, porque no momento em que ela se separa do corpo, ela continua se vendo exatamente como ela é. Porque o corpo material é cópia do perispírito, que você permanece com ele. Marcos, vai cair em 5 minutos, alerta, porque tem muita gente que está participando e não sabe dessa sistemática que você vai Oswaldo, no link. Não funcionou. Não deu certo, eu tenho que aprender. Deu certo na outra aqui, interessante. Pode ser isso que eu falei, pode ser que seja... eles estão abrindo com uma pessoa que nunca abriu a reunião. Será que não é isso, não? No Zoom era assim, o Zoom era assim.
por De exemplo, toda maneira, você vai mandar outro link quando essa aqui cair, né? Para as então, pessoas só para entrarem de novo. esclarecer, como o Erroas falou, né? Quando cair a reunião, que ela vai cair a qualquer momento, eu vou mandar logo em seguida um outro link que você vai entrar e vai voltar para a reunião de novo, tá? Então, é só isso. Então, só continuando aquilo que eu estava falando, então é isso. Os espíritos, eles não entendem, eles chegam lá na reunião dizendo, eu não sei o que está acontecendo e tal. A última coisa que ele pensa é que ele desencarnou, ele não pensa nisso. Ele só diz que ele está vivo, mas vivo a gente continua vivo. Essa é a confusão. Então, isso é muito frequente. E continua participando da vida familiar como se estivesse encarnado. Vai sentar-se à mesa, entendeu? Vai sentar na sala e por aí ele vai, né? Participar das conversas como se estivesse ali. E não entende o que está acontecendo à volta dele. E muitas das vezes acontece obsessões sem que geralmente as pessoas ligam obsessor a alguém que quer prejudicar alguém, né? Às vezes não, às vezes é inconscientemente. Por exemplo, se a pessoa desencarnou com um problema de saúde séria e ela continua com os efeitos desse problema de saúde e ela continua frequentando o lar sem ter prosseguido a sua caminhada evolutiva, sabendo o que precisava fazer, se tratar e tal. Não, aí aquelas pessoas da família que têm uma sensibilidade mediúnica pode começar a sentir o sintoma que aquela pessoa sente e começar a ter problemas de saúde. E às vezes, quer dizer, a intenção daquele familiar desencarnado não era prejudicar, mas ele não sabe disso que ele está prejudicando. Então, isso é muito comum e muito frequente também. E é muito importante também aí vem a questão da educação do médium. Quando você faz um trabalho de desobsessão, você precisa ter médiuns que estão estudando, se fortalecendo, e um doutrinador capaz de conversar com esse espírito e fraternalmente explicar o processo pelo qual ele está passando. E ao longo de algumas reuniões, muitas vezes, esclarecer a importância dele seguir o processo de libertação dele e harmonização com o universo, vamos dizer, usar a expressão que a gente já usou antes, bem como do espírito que está sendo obsidiado. São dois lados. O espírito obsidiado tem que frequentar o centro, tem que participar de reuniões de evangelho, tem que mudar a sua conduta, e o espírito obsessor, voluntário ou involuntariamente, que é obsessor voluntário ou involuntariamente, ele tem que compreender o que está acontecendo. E muitas vezes é um espírito que está ali já há muitos e muitos anos sem perceber a real condição em que se encontra. É um processo bastante difícil. Oswaldo, Oi. e às vezes até o encarnado atrapalha o desencarnado. Eu A maioria das vi isso vezes, uma né? vez, né? Mas às vezes A maioria o das vezes. desencarnado, às vezes o desencarnado reclama que o encarnado é que tá atraindo ele, está chamando ele. Eu não quero, já vi uma vez, ouvi falar o desencarnado, eu não quero estar aqui, mas ela está me chamando. Ela que me chama para cá. Às vezes o encarnado também tem que fazer a parte, né? Fazer o seu lado para poder também libertar o outro espírito, né? Os dois ficarem libertos, né? Obsessão é um capítulo à parte, né? Só obsessão a gente é capaz de estudar aqui uns 2 meses só para conversar sobre obsessão e o processo vamos dizer assim, desobsessivo. Levaria muito tempo e é bastante complexo, mas tem dois lados. Não tem um atacante, não tem uma pessoa que ataca, não tem uma pessoa agredindo. Existe uma pessoa que chama aquele agressor inconscientemente, muitas vezes. E eles se harmonizam e se juntam.
é rápido no gatilho, gosto de ver a rapidez dele. A gente Nós estamos aproveita perdendo para dar muito as tempo. boas-vindas. A gente aproveita para dar as boas-vindas à Cláudia Barbosa, né, que chegou de mansinho. Oi, obrigada, boa noite. O difícil é permitir a chegada de todo mundo. É muita gente que chega ao mesmo tempo aqui, mas vamos lá. Você dá conta direitinho, Marcos? Bom, espera mais um pouquinho ou podemos começar? Quase todo mundo de volta. Acho que a maioria já chegou. Falta só algumas pessoas que têm mais dificuldade, né? Mas só para a gente, enquanto até está chegando gente, né? Essa questão da reunião de desobsessão, só fazendo uma propaganda, né? É que nós temos um estudo às terças-feiras, que é o Diálogo com as Sombras. E esse livro é todo ele dedicado à reunião de desobsessão. Então, quem quiser ir se aprofundar um pouco sobre esse estudo, pode participar do estudo de terça-feira, que o Gerson vai ter o grande prazer em receber todos lá. O Gerson, o Mauro, que brevemente vai estar coordenando esse estudo também. É bastante interessante o assunto e vale estudar. É bom. Sigamos nós, então. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram dizer antecipadamente. Há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre e conservam seus gostos, costumes e instintos. Então você vê, a gravura aí do lado é bem significativa. O sujeito, quando encarnado, ele gosta de beber, ele gosta de usar drogas, ele gosta de ter uma vida de qualquer maneira. Quando ele desencarna, não existe nenhuma razão que faça nos acreditar que ele vai mudar só porque desencarnou. Os gostos dele vão continuar exatamente os mesmos de quando ele estava encarnado. Mas como ele não consegue mais se satisfazer através do corpo físico, ele vai buscar a satisfação desses sentidos que ele acha que ainda precisa satisfazer através de um espírito encarnado. Então ele vai se juntar a pessoas encarnadas que tenham as mesmas necessidades e vai utilizar dessa conexão para usufruir daquelas coisas que ele gosta. Quer sejam as drogas, o cigarro, a bebida, o sexo desequilibrado e por aí vai. Ele vai fazer o uso de todas essas coisas através daquele espírito encarnado, né? E cria-se ali um vínculo que pode levar muitos e muitos anos, que pode ser extremamente negativo para o espírito, vai ser negativo para o espírito encarnado e para o desencarnado também. Então, muitas vezes, sem perceber, o espírito encarnado acaba tornando-se o obsessor do desencarnado. Porque o desencarnado está preso ali. Ele buscou essa conexão, mas tem alguém prendendo ele, não é? Ele vai continuar preso ali até que nós mudemos o nosso hábito. O dia que você muda de hábito, ele não tem mais razão de estar ali preso. Agora, isso acontece não somente nos vícios materiais. Isso acontece também quando você tem mania de perseguição, quando você abre uma brecha para que um espírito desencarnado ele comece a te influenciar, começa a influenciar você para algumas coisas, por exemplo, a fofoca, a maledicência, a perturbação no ambiente doméstico, o excesso de tumulto e por aí vai. Existem várias situações em que nós nos abrimos com verdadeiras antenas para que esses espíritos exerçam sua influência. Alguns sabem que estão desencarnados, outros simplesmente vivem a vida do encarnado como se dela fizessem parte. Eu me lembro que o Raul Teixeira mencionava que perto de um bar, dentro de uma casa, você encontrava muitas vezes espíritos ali que viviam somente das emanações fluídicas daquela bebida, do cheiro, do odor. Eles se compraziam com aquilo que está ali. Eles precisavam disso, né? Então, é para a gente refletir um pouquinho e a gente entender, voltando àquela questão do equilíbrio na nossa vida e da harmonização com as leis do universo, que a gente precisa realmente entender o que é importante para nós como espíritos imortais, sem perder a graça de estar encarnados, sem perceber que nós podemos viver bem e podemos viver felizes sem precisar usar recursos extremos na nossa existência.
O equilíbrio é uma linha muito tênue, mas a gente pode sempre tentar buscar. Vamos conseguir? Nem sempre, mas temos que tentar. Temos que fazer o possível para tentar. Oswaldo, fazendo mais uma vez uma propaganda, o vídeo que a gente publica diariamente, os 10 minutos com o Emmanuel, o de hoje ele comentou um pouco sobre isso, porque ele falou de que para você ser um religioso não quer dizer que você vai ficar alheio ao mundo, não, você vai praticar o esporte com o teu grupo de esporte, você vai ter o teu grupo de amigos normal e tal, você vai buscar uma postura diferente, mas você vai ter a tua relação normal. E um outro detalhe que eu queria lembrar aí nessa tela é que espíritos que estão nessas condições aí de se achando dependente desses elementos, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que ele diz o seguinte, ou melhor, os Espíritos respondem que é irresistível. A palavra usada é exatamente essa, irresistível. A atração que eles sentem é irresistível. Ele não consegue, ele pode estar tentando, estar fora, estar nem pensando naquilo, mas ele se sente atraído por irresistivelmente por aquelas vibrações. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos também sendo causador de prejuízo de algum irmão. Agora, para o lado contrário, quando você tenta criar na nossa casa, no nosso lar, nosso ambiente familiar, um ambiente de vibrações positivas, entendendo que existem algumas discussões, eventualmente, que existem alguns desentendimentos, que nem sempre a gente consegue manter aquela linha do equilíbrio 100%, a gente também está atraindo espíritos bons que querem nos ajudar na sustentação desse ambiente doméstico, né? Da mesma maneira que os espíritos inferiores se aproximam, os espíritos bons também estão ali presentes para nos dar força quando nós queremos nos levantar, né? Quando nós queremos realmente seguir um caminho melhor para nós. Daí a importância de fazer o culto cristão no lar, da gente ter o hábito de conversar com Deus, como eu disse, não precisa ter uma hora para fazer sua prece, pode fazer sua prece todas as horas do dia, a qualquer momento, quando você pega o ônibus, né, que Deus abençoe esse motorista que está me levando para o trabalho. Tá? Isso é uma prece, não tem nada de mais você fazer. Quando você faz isso, você atrai coisas boas, você está vibrando positivamente. É exatamente o oposto do processo obsessivo, é a influência positiva para que as coisas aconteçam bem. E essa influência vai ajudar o ambiente em que nós estamos, principalmente dentro da nossa casa, do nosso lar, vamos dizer assim. Algum comentário? Mais alguém? A questão que às vezes o André Luiz principalmente lembra a gente muito isso, o Emmanuel, a questão da disciplina é importante enquanto a gente não criou esse hábito natural que você acabou de dizer agora. Você entrar no ônibus e você fazer um pedido mental em favor daquele motorista já é uma prece. Mas enquanto a pessoa não criou esse hábito natural, é bom ela fazer uma disciplina e criar um horário específico para que ela comece a exercitar isso e depois, gradativamente, ela vai migrando para essa situação natural, como você disse. Eu concordo com você. Eu concordo com você. A questão toda é você sempre pensar nisso, né? Tá bom, então vamos lá. Deus é nosso Pai, né? Nós já concluímos a esse respeito, né? Deixa Mas eu falar fazer com o um nosso Pai, com a nossa mãe. Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu colocar uma prática do que aconteceu comigo uma vez. Eu tenho uma casinha de praia e a gente periodicamente vai para lá. E eu tenho o hábito, graças a Deus, de quando eu estou saindo de casa, é assim, Jesus, vem comigo. É uma palavra que eu falo e faço e solicito do fundo do meu coração a presença de Jesus. Leva em paz e nos traz em paz. E a gente foi. Isso aí, a gente habitualmente sai daqui de madrugada para não pegar trânsito na Avenida Brasil. Vocês todos sabem muito bem como é que é a Avenida Brasil. Então, uma das vezes eu saí daqui e no meio da Avenida Brasil passa um carro e faz sinal para mim como se o carro estivesse pegando fogo. Né? Eu achei estranho. Falei à minha esposa que dirige, falei assim, Carla, o painel do carro está acusando alguma coisa? Não. Não esquenta a cabeça, não. Porque a gente ouviu um barulho, né? Como se tivesse jogado uma pedra e bateu embaixo do carro, né? Como se o cano de descarga tivesse caído.
Mas só para desencargo de consciência, tem um recuo ali, vamos olhar. Eu estava olhando, eu parei, levantei o capô para olhar alguma coisa, um cara já parou imediatamente. Daí disse, ih, rapaz. Aí começou a falar de defeito no carro. É óbvio que aquilo ali iria se constituir num golpe se porventura eu não tivesse preparado espiritualmente. Ele começou a inventar que queria que eu saísse da Avenida Brasil para ir na oficina dele, que era ali perto. Eu falei, não, tudo bem. Ele disse, tu não vai chegar na ponte. Eu digo, tá, tudo bem. Né? A Carla ficou preocupada que eu dei um corte nele rápido, assim, não se preocupe. Baixei o capô, que ele mandou levantar o capô, baixei o capô, eu digo, mulher, vamos embora. A gente está com Jesus. Não tenha medo. Não tem nenhum problema. Isso aí pode ser alguma quadrilha atuando aqui e a gente vai ser... Não tenha dúvida. Fui para lá, o carro não apresentou problema nenhum. Proteção. Eu pedi e ele estava do meu lado. Luiz, esse é um golpe muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, acontece muito isso. Então, quando ocorrer essa situação, não pare, segue em frente. Exatamente. E que bom que eu estou alertando, porque todos nós estamos ouvindo aqui, nós somos 20, né? Todo mundo vai ficar sabendo. Inclusive o Oswaldo, lá na Espanha, quando ele chegar aqui no Brasil, ele já sabe também. Mas, graças a Deus... Eu não paro nessa situação, não. A minha evocação a Jesus, ele estava presente e me protegeu. É isso mesmo que você acabou de falar. Desculpa. Não, a gente entende a colocação da necessidade da disciplina, muita gente precisa até de livro de prece, muitas vezes, para fazer esse contato, né? Tanto que a FEB publica a Prece segundo o Espiritismo, que é um dos capítulos lá do Evangelho. Mas é importante a gente cultivar esse relacionamento, né? A gente estava falando aqui agora há pouco, né? Deus é Pai, a gente tem esse entendimento, né, que Kardec já expandiu bastante, mas a gente não precisa de hora para falar com o pai e com a mãe da gente, não é assim? A gente pode falar qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. Vai ser, pelo menos na maioria das vezes. Mas legal, então. Podemos seguir ou tem mais alguém para falar alguma coisa aqui? Não, a gente pode seguir. Isso. Então, o importante aqui é essa observação, né? Essa questão do espírito que ainda julga viver a vida terrestre saiu da observação de Kardec através das comunicações que os espíritos deram, né? Não foi algo que Kardec tinha preconcebido, foi o estudo que demonstrou isso. Isso está amplamente estudado no livro dos Médiuns, para quem quiser mais estudar um pouquinho, também no livro dos Espíritos. Provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observassem. Então, olha só, houve essa situação em que os espíritos manifestaram-se para que Kardec pudesse observar e desenvolver a teoria a partir dessa observação. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra, que é essa que está aqui atrás. Existem espíritos que julgam viver a vida terrestre conservando seus gostos, costumes e instintos. Então, os espíritos superiores trouxeram ou permitiram que esses espíritos nessa categoria se manifestassem e, através dessa manifestação, Kardec observou que eles ainda estão ali se ocupando das coisas do dia a dia, comparecendo ao trabalho, participando das reuniões familiares, sentados no sofá da sala assistindo televisão. Kardec não tinha isso ainda na época, mas ele estava ali participando daquelas conversas e também dos aspectos inferiores da vida humana, né? Então, se um espírito tem uma tendência a suicídio, um espírito encarnado, você vai ter sempre do lado dele alguém soprando que é um bom momento para ele se jogar da ponte. E vai ter sempre aquele espírito pronto para auxiliar, dizendo assim, não faça isso. É aquela imagem que você vê no desenho animado de um diabinho e de um anjinho, né? Sempre tentando influenciar um de cada lado. Mas a tendência do espírito é que vai ser naquele momento importante. Daí a necessidade de nós trabalharmos na casa espírita, quando chega um espírito com dificuldade, acolhendo aquele irmão, conversando com ele, fazendo com que ele se sinta bem, porque ele se fortalece naquele momento. E ao se fortalecer, ele recebe a assistência dos amigos espirituais mais abertamente. É como se ele sintonizasse o rádio naquela faixa dos amigos espirituais. A mediunidade é como... Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia os rádios são digitais. Mas antigamente os rádios tinham aquele botãozinho que se mexia de uma estação para outra, e a gente sempre dava o exemplo da mediunidade nesse sentido.
Você pode sintonizar numa faixa mais para um lado ou mais para o outro. Você pode sintonizar as suas vibrações mais para o lado dos espíritos superiores ou mais para o lado dos espíritos inferiores. E você que vai dar esse balanço, você que vai determinar em que faixa você quer vibrar, em que faixa você quer viver. Quando você dá ouvido a muita conversinha, muita fofoca, muita maledicência, ou alguns sentimentos mais inferiores, algumas paixões muito pesadas, você vai estar acompanhado desses espíritos mais inferiores. Quando você tenta elevar o seu pensamento e tenta viver do lado da vida, em que as coisas são mais, digamos assim, delicadas, mais etéreas, mais sutis, você vai estar sintonizando com esses espíritos mais superiores, então. A decisão é basicamente nossa, e ela não é fácil. Mas a gente precisa começar a tomar essas decisões. A gente precisa começar a entender o processo para a gente escolher em que faixa a gente quer vibrar, né? Eu lembrei da rádio AM e da rádio FM, né? Como a sintonia da FM era bem agradável, enquanto que a AM era aquele chiado, né? Esse ruído, exemplo aí, né? é o ruído, muitos ruídos, né? Quando conseguia, boa exemplificação. É isso mesmo. Oswaldo, numa reunião lá no Madalena, se eu posso falar assim, eu me lembro de um irmão, de um espírito desse, né, que ainda se considerava no mundo dos vivos, vamos dizer assim. Vivo ele sempre esteve, né, no mundo dos encarnados. E então ele ficava sentado, acho que foi você que falou de poltrona, né, de sofá. Ele ficava sempre numa poltrona. E todo mundo que sentava ali naquela poltrona passava mal. Durante muitos e muitos tempos, muito tempo. E eles não conseguiam se livrar da poltrona. Tentavam vender, tentavam jogar fora, mas sempre acontecia alguma coisa que a poltrona ficava no mesmo lugar. Era muito engraçado. É trágico, na verdade. Eu não sei o que ele... Não sei se ele via televisão, aí eu não sei. Sei que aquela cadeira ali era irremovível, não tinha para onde tirar aquilo. Até que chegou lá na mesa, né? O espírito veio até passar essa mensagem através de mim mesmo. E foi complicado para explicar a ele que aquilo ali não pertencia mais, que não era mais, ele não tinha mais necessidade de ficar ali, ele podia percorrer mundos, estava ali preso mas foi muito interessante isso. E o interessante foi isso, que eles não conseguiam vender de jeito nenhum. Até que um dia alguém se tocou, né? Ou alguém tocou a eles e eles procuraram uma ajuda um pouco mais adequada e, sei lá como, chegaram lá no Madalena e, graças a Deus, a coisa foi resolvida. Mas isso acontece muito, sim. Acontece, sim. Tinha mais alguém para falar? Oswaldo, você estava falando aí de os espíritos permitem, né, que espíritos da categoria, essa categoria menos elevada, né, do que eles, se manifestem. Eu me lembro que, às vezes, esses espíritos menos evoluídos têm um ensinamento para passar para a gente mais sério, vamos dizer assim, né, mais chegado a nós mesmos, a nossa situação aqui na Terra. Que esses espíritos estão mais aqui em volta de nós, né? São mais apegados ainda, alguns até desencarnes recentes, né? Mas estão mais apegados e eles passam um ensinamento mais sério para nós, né? Porque é algo que acontece na vida encarnada, né? Que eles estão com nós, com um companheiro nosso, um amigo, né, de caminhada, encarnado, um familiar, alguém que está precisando, que passa por essa situação. E se eu ver lá no mundo espiritual, espíritos ainda do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Se comportando, ainda sendo atraídos pelas coisas aqui da Terra. E você citou também o livro do Médiuns, estava a Revista Espírita, tem uma situação lá, um caso, que o espírito ia até a estação de trem, comprar o ticket de trem para pegar o trem. Não sei qual é a história, mas ele ficava andando, né? Se sentindo vivo mesmo, se sentindo como se estivesse em carne ainda, ele passeava, né? Ia na família e tal, queria viajar, a família viajou, ele queria ir com a família.
E é essa situação, é o espírito ainda mais chegado, o espírito familiar, vamos dizer assim, chegado demais, e passa uma situação assim de cotidiano, né, da gente também aqui na Terra, né, encarnado. Vocês estão estudando, o grupo está estudando o Diálogo com as Sombras, é terça-feira, né, Marcos? Você mencionou? Isso, terça-feira. Então, Às 20 horas. como desdobramento do Diálogo com as Sombras, o Hermínio Miranda escreveu também, esse livro é do Hermínio Corrêa de Miranda, ele escreveu as histórias que os espíritos contaram. E são 3 volumes, se eu não me engano, em que ele vai narrando as reuniões de obsessão das quais ele teve a oportunidade de participar. E você vai encontrar exatamente esses tipos de exemplo muito próximos da nossa vida. Né? O sujeito vai pegar o trem, ele compra o bilhete, mas lá do outro lado você vai ter um bilheteiro desencarnado que também pode estar numa situação semelhante, que vai criar essa situação fluidicamente ali. Então, assim, essas dimensões, elas interagem, elas estão presentes, quer a gente goste ou não. E esses espíritos precisam de esclarecimento. Né? Eles precisam de alguém que mostre a eles o que está acontecendo ali. É um processo muito complicado e que requer uma ação. Infelizmente, isso é mais presente do que parece. É o espírito que desencarna, preso à casa que ele tinha, ao carro que ele tinha, as joias estavam guardadas. Eu conheço uma pessoa que tinha no apartamento dela. E ela dizia assim, mas eu tenho muita coisa de valor guardada lá, eu tenho tapetes, eu tenho vasos de porcelana chineses, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Assim, a gente fica preocupado, né? A gente espera que não haja uma complicação nessa situação, mas esse espírito, ao desencarnar, muito provavelmente ele vai se apegar a essas coisas materiais, porque ele já estava apegado enquanto estava encarnado aqui. Então, é muita pressa que a gente tem que fazer e de alguma maneira, pedir aos espíritos que amparem a essa companheira para quando ela desengajar, desencarnou, que ela não ficasse na situação presa à matéria. Isso pode ser uma coisa muito simples ou pode ser de uma complexidade absurda, em que você tem imperadores e reis e presidentes que ficam presos ao poder, influenciando os líderes dos países positivo ou negativamente. Se é positivo, não é obsessão, mas se é negativo, é uma obsessão e precisa ser acompanhada de bastante perto. Né? Então, a gente tem mais é que orar por essas situações quando surgem nas diversas esferas da vida, para que os espíritos envolvidos, encarnados e encarnados, possam ser esclarecidos e continuar a caminhada deles. Então, o Gonzaga levantou aí a questão, né, de que a gente aprende muito com o erro dos espíritos, porque os espíritos superiores falam para a gente, e muitas das vezes a gente não consegue concretizar aquilo na nossa cabeça. E quando a gente vê uma situação dessa, espírito às vezes preso séculos a um objeto, a uma situação, perdendo tempo, perdendo o contato com seus familiares, né? Porque ele está preso àquela situação. Aí você vê a gravidade, aí aquilo te chama mais atenção e às vezes o espírito já deu aquela orientação e você não percebeu aquilo de forma pelo raciocínio, né? Você teve que ter o exemplo de um irmão para poder... Por isso que o Kardec, no Céu e Inferno, ele faz diversos capítulos com todas essas situações para que você possa aprender com a experiência do outro. Né? É engraçado que a gente está estudando isso e verifica que isso pode ser aplicado a nós também. A gente desencarna com uma doença qualquer e se aproxima, né, consciente que já desencarnou, se aproxima de alguém que a gente quer bem e transmite aquela sensação para aquele espírito. Não sei se é um dos casos de Chico Xavier ou de Bezerra de Menezes, em que um médico pediatra, aconteceu no Rio de Janeiro, muito famoso, e tinha uma filhinha que começou a declinar de saúde. Declinando, e o médico chegou, falou com ela, na época era criadagem, deu uma medicação, eles foram lá, vieram na farmácia e passou o remédio para a criança. E a mãe ligou para ele e disse que ela não tinha melhorado, tinha piorado. E ele, então, mandou ela pegar, lá no hospital onde ele trabalhava, onde ele clinicava, um remédio mais potente. Deu. Quando chegou em casa, a criança estava pior. E foi agravando, e ele, preocupado, pediatra, né, não conseguia curar a criança. Pegou, levou ela para o hospital, fez uma junta médica e ninguém resolveu. E o motorista dele era um senhor de cor,
e disse assim, o senhor permite que eu aplique um passe nela? Ele disse assim, rapaz, o que eu não consigo como o melhor médico, né, quiçá do Brasil, o que é que um passe vai resolver, moço? Não vai fazer nada disso. E trouxe ela para casa. Ela estava na cama, no quarto, deitada, já um grau de saúde muito debilitada, né? Deu uma declinada muito forte a saúde dela. E ele voltou para casa preocupado, né? Estudou para caramba lá no hospital, atendeu todo mundo, mas estudou muito. Quando ele chegou em casa, graças a Deus o motorista foi indisciplinado, ele chegou no centro da sala, ele viu o motorista dele, na hora que ele chegou, se concentrando no quarto da criança, e a prece do motorista foi assim: pai, Pedro Velho está aqui, me ajuda. E lançou, ele viu sair da mão do motorista dele um jato muito forte de luz verde na direção da criança. E ele queria impedir aquilo, ficou travado no centro da sala, obrigatoriamente sem poder ter reação. E aquela luz envolvendo a criança. Fração de segundo, 1 minuto. Quando ele acabou de dar o passe, o motorista agradeceu. A criança sentou, se abraçou e ele saiu daquele torpor e correu para lá e a criança estava curada. Estava sem nenhum sintoma, nenhum problema. E o cara passou até a ser espírita depois. Uhum. Isso só para sintetizar, esse fenômeno, né? Ela acontecia porque a avó dela, que amava muito a criança, estava próxima a ela e tinha desencarnado há pouco tempo e tinha desencarnado com uma doença muito grave do pulmão e estava passando toda a sensação para ela. Então, a gente, como um avô, como um pai, como um amigo, como um marido, pode, sem querer, com todo conhecimento, passar essa sensação ruim para o ente querido da gente. É verdade. E só uma observação, a contagem do tempo no plano dos espíritos não necessariamente acompanha do tempo da Terra. Então, o processo de perturbação de um espírito, ele pode tomar dezenas de anos e o espírito está pensando, às vezes, que é um ano, um mês, uma semana. É completamente diferente a dimensão. Só antes da gente passar para o próximo slide, vocês têm aqui uma reunião de desobsessão, em que os médiuns estão sentados. Você vê o espírito, o médium doutrinador aqui, o doutrinador da reunião, com o espírito auxiliando no processo de doutrinação, a médium que está recebendo o espírito obsessor, o espírito perturbador, e a influência do espírito positivamente para que o doutrinador possa influenciar esse espírito obsessor nesse momento. Então, cabe aqui aquela colocação de que essa pessoa que é responsável pela doutrinação, bem como os médiuns que trabalham nessa reunião, tem que estar passando por um processo muito importante de educação mediúnica para que não se deixem envolver por esse tipo de vibração pelo qual passa o obsessor, pelo qual o obsessor está passando, porque eles não sejam vítimas desse obsessor. Nesse momento, eles são instrumentos do trabalho que os espíritos amigos fazem dentro da casa espírita. É muito importante que isso aconteça, né? Ok? Como eu disse, a obsessão pede muitas reuniões de estudo aqui, não vai ser somente hoje. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional e que constituía uma das fases da vida espírita, ou seja, os espíritos que desencarnaram e que continuam achando que estão encarnados, continuam vivos no nosso planeta, quando na verdade já pertencem a uma outra dimensão. Então, Kardec observou vários casos muito semelhantes e que mostrava que isso não era exceção, isso é mais comum do que parece. São espíritos que estão presentes na nossa vida, só que eles acham que estão presentes fisicamente. E, como tal, tentam, de alguma maneira, influenciar-nos, tentam alterar o rumo natural da vida. Okay? Pode-se, então, estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão. Reconhecer que tal situação é, sobretudo, própria de espíritos pouco adiantados moralmente e peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo, todavia, durar semanas,
meses e anos. Então, olha que coisa interessante. Essa característica, parece que é óbvia, mas não é. Ela é própria de espíritos pouco adiantados. O espírito adiantado, ele sabe perfeitamente que ele desencarnou e rapidamente se desvencilha do corpo físico. Ele rapidamente vai dar continuidade à vida dele no plano espiritual. Já o passo com o espírito pouco adiantado, ele ainda passa por um processo de perturbação mais longo. A gente sabe que o processo de desligamento do espírito do corpo físico vai depender do plano em que ele vibra. E ele pode ficar muito tempo nesse processo de transformação, de desligamento do corpo físico, e isso pode durar muitos anos, né? Quem já leu o Nosso Lar vai ter o exemplo de André Luiz ali naquele momento, né? Para poder analisar e exemplificar isso que a gente está dizendo aqui. Mas é importante a gente ter em mente por que é comum, porque dependendo do plano que nós estejamos vibrando, o nosso desencarne pode ser um processo bastante lento e pode levar alguns anos, sim, e pode durar simplesmente alguns segundos, dependendo da nossa condição espiritual. O que determina isso? A nossa faixa vibratória, nosso padrão vibratório, o nosso desprendimento da matéria, basicamente. Okay? Oswaldo, um comentário? o conhecimento, ele colabora, ele contribui, né? Isso me fez lembrar, hoje, eu fiz um exercício de morte. Né? É que eu fico preocupado ou o quê? Não, é porque a Luzia Matias, ela faz um trabalho de autocura e eu estou participando de um grupo em que ela coordena esse trabalho. E faz parte, né, periodicamente, nesse trabalho, a pedido até dos próprios participantes, ela montou uma espécie de meditação onde ela trabalha como se você estivesse desencarnando naquele momento. Aí ela vai fazendo um passo a passo das experiências que as pessoas fizeram, né, de quase morte, né, que aí foi fazendo vários levantamentos, e eu participei hoje dessa experiência, e foi muito interessante. Então, isso, de alguma forma, pode te contribuir, né, porque vai dando orientações de situações que pode acontecer quando você desencarnar. Né? E aí você tem mais tranquilidade, você tem mais facilidade de perceber uma ajuda, perceber uma orientação. Então, não quer dizer que isso tipo assim, é 100%, mas o conhecimento te ajuda bastante. Eu concordo com você. O conhecimento ele ajuda você, inclusive, a buscar novas alternativas para uma vida mais equilibrada sempre. Quando você entende o processo, é mais fácil você buscar uma vida mais pautada nos padrões superiores da vida. Lembrando que isso não é uma coisa muito fácil de acontecer. A gente tem as dificuldades que cada um enfrenta, e o fato de você viver o problema não quer dizer que você vai ter dificuldade no desencarne, nem que você vai viver como encarnado depois de desencarnado. A situação é individual, não cabe a nenhum de nós fazer nenhum julgamento. É sempre a condição íntima do espírito. Então, você vai ter espíritos que desencarnam boníssimos, que têm zero de conhecimento espiritual, mas que vibram num padrão altíssimo. Desencarne muito fácil. E você vai ter espíritas ilustres que têm um conhecimento profundo, mas a prática da caridade é zero, que vão passar por um processo bastante complicado de desencarne. A gente não pode nunca julgar ninguém. O que a gente quer demonstrar aqui é que existe uma gama enorme de possibilidades que não compete a nós avaliarmos. Né? A condição está toda ela dentro de cada um de nós. O que a gente tem que fazer é tentar viver melhor, em harmonia plena com as leis universais, com as leis de Deus, com tudo que Jesus nos ensinou, exemplificando sempre no dia a dia as nossas ações. Né? Mas é para a gente refletir. Essas condições podem ser bastante demoradas, essas situações. Não somente do desencarne, o processo desencarnatório, como também depois que você desencarnou, se libertou do corpo físico, você ainda pode conscientemente achar que está encarnado. Que a vida continua no mundo material para você também. E não é assim que deveria ser. A gente precisa mudar a estação do rádio, né? Porque senão, peraí, eu estou no outro plano da vida, eu tenho outras coisas para fazer. E esse é o momento que os espíritos bons estão aguardando para ajudar você a se conduzir para outro plano da vida, porque você continua tendo seu livre-arbítrio, você continua decidindo aquilo que você quer fazer. E os espíritos vão respeitar, eles não vão levar você à força. A menos que o desequilíbrio que você cause
esteja prejudicando tanta gente que, como diz o Hermínio Miranda, a lei diz o basta. Ela interrompe o processo e assim, agora acabou, você já causou muito mal. Você vai, queira ou não queira, vai seguir a sua vida. Né? Esse seu comentário me fez lembrar, uma vez eu assisti numa live que não tem nada a ver com religião, era um pesquisador entrevistando as pessoas que tiveram experiências quase mortes. E pessoas que não têm religião, que não têm, assim, né? E algumas dessas pessoas, diante daquela experiência do quase morte, fizeram transformações drásticas nas suas vidas, exatamente voltada para essa questão que você acabou de dizer. Passaram a amar mais, passaram a dar menos importância ao que não tem importância, passaram a se dedicar mais às suas famílias. Então, quer dizer, aquela experiência quase morte preparou elas para quando a morte acontecer, elas vão estar bem, porque elas mudaram todo o seu comportamento que vai facilitar esse retorno. Exatamente. Nada a ver com religião. Eu estava aqui pensando exatamente numa coisa aí que o Marcos falou, que eu estava aqui pensando, poxa, a gente sabe que não é uma grande quantidade de espíritas no mundo. O que eu quero dizer? Uma enorme, não é? Por outro lado, espiritualista tem muito. E eu acho que, sendo espiritualista, né? Claro, depende muito também do que segue, mas eu tenho uma ideia, não sei se o Oswaldo pode esclarecer, porque ele falou que já morou na Índia, mas que o pessoal da Índia ele é muito espiritualizado, ou tem uma parte boa espiritualizada. E eu penso comigo assim, não necessariamente ser espírita ajuda, só ser espírita ajuda nessa passagem, nessa forma de encarar o outro lado. Sendo espiritualista, dependendo da tua crença exata, você também está apto para isso, né? Correto. Todas as religiões, né, têm uma parcela da verdade. Né? Nenhuma delas é a verdade absoluta. A gente acredita que o Espiritismo tem uma opção melhor para nós, mas todas elas fazem com que o espírito evolua, com que o espírito encarnado evolua, qualquer que seja o credo que elas tenham. Hinduísmo, budismo, protestantismo, qualquer que seja a religião vai ajudar o espírito a evoluir. Na Índia tem muita espiritualidade sim, mas tem muita miséria, que faz mais complicada a vida. Eles acreditam na reencarnação, mas existe aquele viés do castigo divino. Se você não for bem, você pode reencarnar como animal, perder a casta e por aí vai. Então, mas o sujeito evolui, o espírito evolui, sempre vai evoluir. Não é, o que você tem razão, não é restrito ao espiritismo, absolutamente não. O espiritismo, simplesmente, para nós, ele se apresenta como sendo uma opção melhor. Mas para outras pessoas pode não ser, né? Uma boa Até colocação. porque eu acho que, não sei também se esse meu pensamento é lógico, mas eu acho que depende muito de outras qualidades do espírito. O que eu quero dizer? Se é um espírito que ele, já aqui encarnado, ele é uma pessoa que ele é humilde, ele se permite se transformar, ouvir o outro, é uma pessoa fácil de lidar. E aí, como você disse anteriormente, somos igualzinho quando desencarnamos, não mudamos nada. E aí eu acho que para essa pessoa também é fácil, no momento que ele possa não acreditar exatamente em alguma coisa, mas quando vão esclarecê-lo. Se ele tiver essa humildade, essa forma de aceitação, também deve ser bem mais fácil, né? É a condição do espírito que é o determinante nesse processo, né? Independente da religião, independente da crença, da posse, é a condição do espírito encarnado naquele momento. Oswaldo, lá numa obra do André Luiz, tem um caso, não lembro aqui exatamente qual é a obra, talvez o Gonzaga possa lembrar, em que o André Luiz sai com uma caravana de espíritos que vai fazer um desencarne de uma pessoa. Quer dizer, vai
vai trabalhar no processo do desencarne. Chegou lá, era uma senhora. Essa senhora não era espírita, né? Já parte desse princípio. E quando chegou lá, ela, desmembrada do corpo, ainda encarnada, ela pediu à equipe se ela poderia fazer o desligamento do corpo dela. O André Luiz ficou assim, espantado com aquela situação. E aí o responsável pela equipe falou, analisou o caso e falou, olha, ela tem todas as condições para isso. E permitiu, e ficaram como se fosse, vamos dizer assim, acompanhando, mas ela fazendo o desligamento dela. Olha só. Né? Então, uma pessoa que não tinha menor conhecimento de espiritismo. Então, o Oswaldo até falou muito bem quando a Cláudia citou da Índia, né, que a Índia tem muita miséria, muita casta, muita... O que significa isso? Onde existe essa situação, existe a presença forte do egoísmo, do orgulho, né? E isso é o maior entrave nosso, né? É o maior entrave nosso. Então, tem as questões muito individuais, pessoais, tem a questão do conhecimento, são diversos fatores, mas dentre esses fatores, o que tem maior peso é o amor. Aquela pessoa que ama verdadeiramente, ela tem mais facilidade em qualquer situação. Então, o principal, o maior peso é o amor. E agregado ao amor, né, tem o conhecimento, tem todas as outras coisas que vêm junto, né? Enquanto eu morava lá, eu tive alguns colegas de trabalho que eram brahmanes, que é a casta mais elevada que eles têm, né? Então, teoricamente, são os mais evoluídos. E não necessariamente são pessoas muito fáceis de lidar. Eles, por exemplo, eles olham para outros no escritório a quem eles não se dirigem. Não são Dalits, não são pessoas sem casta, são pessoas de castas inferiores. Então, eles olham quase com desprezo para essas pessoas. Então, ao mesmo tempo que você vê esses brahmanes indo a templos e com uma tentativa de comportamento bastante espiritualizado, você vê o desprezo pelo semelhante que não está numa casta parecida. Então a gente precisa ter, assim, não é o status do espírito encarnado, é realmente como é que as coisas estão dentro de cada um, né? Como é que as pessoas estão vivendo isso. Você pode não ter religião nenhuma e ser um espírito elevadíssimo. Né? Mas aí em relação à Índia, eu não estava pensando em nenhum momento nesses mais elevados, não. Eu estou só falando pelo que tu falou agora, entendeu? Dessa indiferença deles. Eu até pensei em Gandhi, pensei em outros assim que eram bem humildes e que não falavam nome de religião nenhuma, entendeu? Eu penso desse lado espiritualizado, entendeu? É verdade. São isso acontece em todas as religiões, né? Eu não sei se o Oswaldo vai... São situações contrastantes, né? São extremos, né? Você vê vários extremos no mesmo lugar, né? São situações assim muito fortes, né? Quando você vê, por exemplo, os filmes indianos, você vê ao mesmo tempo características assim muito simples, igual quando Jesus fala deixai vir as minhas criancinhas, né? Característica de simplicidade, de humildade, e ao mesmo tempo você vê pessoas com um orgulho assim extremamente exuberante, né? Então são extremos que estão todos juntos. Então isso confunde. Os melhores amigos que eu fiz lá, assim, amigos de verdade, eram de castas mais baixas. Que eram pessoas mais amigáveis, pessoas mais fáceis de lidar. Não eram pessoas tão complexas, sabe? Não eram pessoas que apresentavam um nível de dificuldade de relacionamento. Pessoas que, assim, estamos na jornada, né? Vamos ver o que a gente faz. Mas é assim que é. Acho que o tempo já está em cima aí, né, Marcos? Está em cima. Sigamos adiante da próxima vez. Nós Obrigado. agradecemos inclusive a disciplina do Oswaldo, não precisa nem avisar que ele já está no horário certo, né? Quem está com a responsabilidade da prece? Ô, Marquinhos, só uma coisinha. Parece que é a Hilde que vai fazer a prece final. Eu só pediria para que ela pudesse envolver um irmãozinho chamado Érico Goulart, que faz hoje 7 dias de desencarne, se for possível.
Ah, com certeza, com Érico certeza. Goulart. Isso. E a gente aproveita e inclui todos os nossos irmãos em humanidade, né, que estão retornando à pátria espiritual nessa semana, se a gente incluir de segunda para segunda, né, nessa semana e, né, e nesse momento que estão desencarnando. Então vamos lá, Hildes. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, nosso Pai Criador. Vamos envolver nossos irmãos desencarnados que estão sem saber, na realidade, vagando pelo espaço, que a nossa espiritualidade está tendo tanto trabalho em abraçar e dar um pouco de sabedoria a cada um para o seu descanso. Que eles tenham feito um bom trabalho durante a vida e agora entenda o seu desencarne. Nosso amigo, que faz 7 dias hoje, que talvez ele já tenha encontrado a paz necessária, um bom lugar para o seu descanso. Tantos desencarnes em massa, sem o apoio da família, só a espiritualidade e Jesus, na sua misericórdia, está abrangendo nossos irmãos que partiram nessa pandemia. E seus familiares, ajude Jesus na sua misericórdia, dê um entendimento a cada um de nós. Nós sabemos que nós não somos todos espíritas. Os espíritas têm uma vantagem de, num dia bem perto, encontrarmos os nossos entes queridos. Mas aqueles que não têm esse conhecimento, na sua misericórdia, abraça Jesus a cada um desses familiares, fazendo eles entenderem que isso é uma passagem bem rápida. É bem difícil para quem perdeu um ente querido, mas com a sua ajuda passamos a compreender. Ajuda, Senhor, que cada um de nós aumente a nossa fé. Confiemos no nosso Pai maior, que só quer o nosso bem. Confiemos em toda a força do nosso coração para que podemos passar por essa oportunidade que nós temos de resgatar os nossos defeitos. Obrigado, Senhor, por esses momentos, por esse estudo que contribui tanto para o nosso avanço, para que possamos estudar e praticar. Não é só praticar assim para fazer o bem de coração, um abraço fraterno, uma palavra amiga, que vale tanto para aquela pessoa que precisa de um apoio e do amor. Confia sempre em Deus, que Ele sempre quer o melhor para nós. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós agradecemos aí o Oswaldo, agradecemos a todos os participantes, agradecemos aí a irmã do Oswaldo, que veio aí hoje pela primeira vez, né, que ela possa retornar outras vezes, junto com a Kátia, né, e que a gente possa compreender um pouco mais sobre a Gênese, né, a origem, que é o objetivo desta obra. Né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Tchau, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Até amanhã. Tchau. Boa noite aí para todos. Até amanhã, né, Marcos? Até